Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o livro Como Ser um Conservador, hoje eu vou comentar o capítulo Esferas de Valores. Esse é um capítulo um pouco grande, ele tem aí suas 40 páginas, então eu vou dividir esse capítulo a cada 10 páginas do livro. Quem está assistindo a série, está lendo o livro e assistindo a série, a cada 10 páginas eu vou fazer um vídeo, então fica mais fácil para você aí acompanhando a leitura comigo, para ficar mais fácil para entender o livro, né? Peço desculpa para vocês se vocês estão escutando o barulho da chuva. A gente está passando em São Paulo por um período de muita chuva. Então, se eu fosse gravar em momentos que não estivesse chovendo, realmente ia ficar muito difícil. Porque está chovendo praticamente o dia inteiro aqui. Hoje, por exemplo, choveu o dia inteiro. Então, aos próximos vídeos, se o tempo continuar assim, vocês vão ter que escutar um pouquinho de barulho de chuva, mas eu acho que isso não vai atrapalhar, não vai ser irrelevante, isso não vai atrapalhar o nosso vídeo de hoje. Então, logo no início do capítulo, o autor ele traz uma diferenciação do conservador muito interessante, né? Muitos de nós já sabem disso, mas é uma coisa interessante para vocês verem a diferença entre o conservador, o socialista e o liberal. O autor fala que o Estado ele deveria ser menor que os socialistas querem e maior que os liberais querem. Então essa é a visão conservadora, ela vê o Estado como algo que deve ser menor do que o socialista quer, com aquela interferência toda, só que maior que os liberais querem, com aquela pouca interferência, deixando tudo muito livre, e isso acaba sendo prejudicial, né? É bacana a gente observar essa distinção, porque a mídia parece que ela não entende isso, né? A mídia, ela acha que direita é uma coisa só, né? Então, assim, fala, o movimento de direita, qualifica tudo como direita, né? Só que ela não entende essa diferença tão grande entre o liberalismo, entre os liberais e os conservadores, é algo totalmente diferente, porém, mesmo assim, para a mídia, ela não vê muita diferença, né? Geralmente, se você for ver assim, eu não sei se isso é uma regra, mas algumas reportagens que eu já vi, ela trata os movimentos liberais como sendo movimento de direita e os movimentos conservadores como sendo movimentos de extrema direita, né? É realmente uma distinção assim muito ruim, muito péssima. Se a gente tivesse uma mídia séria, ela teria a vontade de estudar. Eu acho que eles realmente sabem que é diferente, porém, por alguns motivos, sei lá, ideológicos, evolucionários, eles não querem fazer essa distinção. Uma coisa interessante sobre o conservadorismo é que desde o iluminismo, os conservadores estão em um trabalho de recuperação. O conservadorismo atual e de futuro provavelmente sempre vai estar em um trabalho de recuperação. Quer seja uma recuperação política, uma recuperação de valores, sempre nós vamos ter essa obrigação de recuperar algo que foi destruído por, sei lá, por revolucionários, por liberais. Sempre a gente vai ter que recuperar algumas coisas, alguns aspectos. E o que a gente mais recupera atualmente, o que mais os conservadores estão batalhando atualmente, é os valores morais. Infelizmente, a gente acha que os valores morais eles vão ser resolvidos tudo por um programa político. Porém, o programa é impossível os valores morais eles serem resolvidos por um programa político, né? Os valores não chegam por intermédio de um programa político, não tem como. O pessoal acha que, por exemplo, se o Bolsonaro ganhar a eleição, não desmerecendo a eleição do Bolsonaro, longe disso. Eu concordo que isso é algo extremamente importante para o Brasil. Seria muito bom realmente a gente tivesse o Bolsonaro na presidência. Mas, se ele ganhar, ele não vai ser o salvador da pátria. Tudo não vai ficar bom. Ele pode melhorar alguns aspectos, porém muita coisa ainda vai continuar ruim. Porque, afinal de contas, ele não é um herói, ele não vai conseguir melhorar tudo. E um dos problemas do Brasil hoje, que é essa moralidade, esse ataque à moral, aos valores cristãos principalmente, isso não vai ser resolvido com o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai conseguir resolver isso. Isso é um trabalho muito mais interno, é um trabalho que vai muito mais na cultura, é um trabalho muito mais nosso do que a própria política, né? O autor levanta que o dever do político é ampliar o espaço de prosperidade, né? Ampliar o espaço de prosperidade da sociedade. O Bolsonaro pode fazer assim, tornando a economia mais livre, mudando algumas coisas que estão erradas no Brasil, e ele pode fazer isso, porém não espere que ele vá melhorar tudo, porque ele não consegue ser o salvador da pátria. Infelizmente isso não tem como. Mas como eu já disse, não vamos desmerecer a eleição do Bolsonaro. Se ele conseguir em 2018, se ele vier a ser presidente, isso vai ser muito bom e vai ser muito bom para a nossa sociedade brasileira, né? A gente já falou que os valores morais eles não chegam por meio de um programa político e também eles não chegam por meio da economia. É impossível você gerar um valor por meio da economia, porque a economia está determinando que você faça isso, a partir daquele momento vai gerar um valor. Isso não acontece. E um erro muito grande dos economistas, principalmente do pessoal liberal, é achar que a economia vai resolver tudo. O que acontece é que a economia ela só consegue qualificar o que tem preço, porém a moral não tem preço e sim valor. Preço é diferente de valor. Essa distinção que o autor levanta no livro é muito interessante.
Porque aí a gente percebe que a moral, ela é algo que ela não tem preço, e sim um valor, é algo diferente do preço, né? Você vê a economia trabalhando, mudando a sociedade, mas ela consegue qualificar e mudar tudo aquilo que tem preço, porém o valor é algo totalmente diferente. É algo que vai além da economia, ele ultrapassa a economia. É algo muito mais complexo que a economia, né? A ciência econômica, ela nunca vai conseguir entender os valores, já que, como eu já disse aqui, ele não tem preço e sim valor, é algo diferente, tem que fazer essa distinção entre preço e valor. Outra coisa interessante, né, já ainda falando nesse ponto, é que a gente vê que muitas vezes os liberais, eles acabam se tornando, né, o autor tem uma frase aqui que ele pega de outro autor agora que eu não lembro, que é o seguinte, que é o homem que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Você percebe que eles sabem o preço de tudo, eles sabem tudo economicamente. Porém, quando se fala dos valores morais, eles têm uma espécie de tampam a visão deles, não conseguem entender isso, não conseguem ver como que os valores são diferentes e transcendem muitas vezes a economia. Quando a gente fala de valor, a gente tem que saber de onde que vem esses valores, né? E a primeira instituição que gera os valores, sem sombra de dúvida, é a religião. Isso é óbvio, né? Nós da civilização ocidental, a gente tem que agradecer muito ao cristianismo, principalmente à Igreja Católica, por ter criado essa esfera de valor, esses valores que a gente tem atualmente. E a religião é sim a principal provedora de valores, é a principal geradora de valores, né? Não é só a religião cristã que gerou valores, mas assim, na sociedade ocidental, sim, a gente tem que dar muitas graças à sociedade ocidental por ter construído os valores, por ter construído outras coisas também na nossa sociedade. E uma coisa interessante é que depois das revoluções, né, as revoluções, a maioria das revoluções, tem como inimigo número 1 a religião, principalmente o cristianismo, outras religiões também, né? As revoluções, ela sempre vai ter como inimigo número 1 a religião. Por quê? Porque a religião, ela cria uma esfera de valor e de autoridade fora do Estado. Então, não acho que você vai dominar uma economia, vai tornar uma economia comunista, vai mudar alguns aspectos da sociedade, que você vai dominar tudo. Para você ter a revolução de fato, a revolução reformular totalmente a sociedade, você precisa também acabar com a religião. Porque a religião, ela cria esses valores que muitas vezes são contra a revolução e também cria uma autoridade fora do Estado. Então você vai ter ali uma espécie de segundo Estado. Não é um Estado, a gente sabe que é diferente, mas competindo com esse outro Estado revolucionário. Por isso que em muitos regimes, por exemplo, revoluções comunistas, acabam criando o ateísmo de Estado, ou aquela idolatria de Estado, ou o Estado acaba se tornando uma religião. Mas a gente vê que eles combatem bastante, principalmente o cristianismo, foi assim na Revolução Russa. É assim na Coreia do Norte atualmente, né? A gente sabe que o cristianismo é proibido lá, você não pode ser cristão lá. Se você for cristão, você pode ser preso, pode entrar em campo de concessão de trabalho forçado. Então a gente vê que a revolução ela sempre vai querer acabar com a religião. E é uma coisa interessante também, que na visão do conservador, qual que é o papel da religião, né? Qual que é esse papel que a religião desempenha na visão do conservador? E sobre isso o autor responde essa questão com as palavras muito interessantes na página 207. A religião desempenha um papel inegável na vida da sociedade, introduzindo as ideias do sagrado e do transcendental, que espalham influência em todos os costumes, cerimônias associativas. A obediência religiosa, no entanto, não é um elemento necessário da cidadania. Em qualquer conflito, são os deveres do cidadão e não os do crente que deve prevalecer. Vejam com essas palavras, o autor ele demonstra como é importante a religião na visão do conservador, na cosmovisão do conservador, e ele também faz uma distinção entre o dever do cidadão e o dever religioso. Por mais que a religião ela seja algo importante, por mais que o cristianismo seja muito importante para a nossa sociedade, ele não é tudo. Você tem que entender que a gente tem que fazer uma distinção, em que deve sim existir a liberdade religiosa, né? A religião ela não deve dominar o Estado ele não tem que ser totalmente religioso. Ele sim tem que conservar os princípios religiosos que existem na sociedade, que antes mesmo de a gente ter qualquer regime que a gente tem atualmente já tinha, a religião já tinha esses valores, ele sim tem que respeitar, tem que promover, porém, não é algo obrigatório. A gente tem que ver essa distinção entre a religião e o Estado que deve existir
sim, né? Uma coisa interessante é que com o tempo, né, a liberdade ela se tornou um dever cristão, né? O autor ele vai começar a falar agora um pouco sobre o cristianismo. E com o tempo, a liberdade religiosa, a liberdade ela se tornou um dever cristão. A gente percebe como que o cristianismo é uma das religiões mais liberais que existem, né? O cristianismo ele consegue conviver muito bem com outra religião, né? Haja visto o tanto de divisão que o cristianismo tem, né? Confesso para vocês que particularmente eu acho essas divisões muito prejudiciais ao cristianismo. Seria muito bom se o cristianismo fosse mais unido, né? Mas atualmente isso não tem como mais. Não a gente ficar chorando o leite derramado, ficar se lembrando do passado, quando a gente só tinha a igreja católica, mas não vamos ficar pensando nisso porque não tem como mais isso acontecer. A gente vê uma reforma protestante, hoje a gente tem milhares e diversas igrejas, a gente tem muitas instituições, né? Porque a igreja é uma só, mas a gente tem muitas instituições que são diferentes uma da outra. E não adianta a gente achar que um dia vai ser possível a gente ter ali uma religião só, sei lá, ou só a igreja católica, ou só uma igreja protestante que seja, isso não tem como mais existir. É melhor a gente se atentar aqui e viver o que a gente vive hoje e tentar fazer uma união política, né? Igual o padre Paulo Ricardo fala, né? Tem um vídeo dele que fala que a gente tem que dialogar com os protestantes, tem que ter uma união política entre os protestantes e os católicos, né? A gente tem que essa união política. União religiosa, é besteira você acreditar nisso, querer isso, que isso não tem como. Porém, a união política deve ter sim, afinal de contas, no fundo todos nós somos cristãos. E a gente segue quase os mesmos ideais. Não são totalmente ideais, não são os ideais todos iguais, porém seguimos sim muitas coisas iguais. E então, como a liberdade está sendo um legado do cristianismo, diferente disso, o Islã não pensa dessa mesma maneira, né? O Islã ele não consegue enxergar uma diferença entre o Estado e a religião. Para o Islã é tudo religião, né? Já vista a Sharia. Sharia é o maior exemplo disso. Ou Sharia, cada um fala de um jeito. Eu, particularmente, tenho muito problema com pronúncia, né? Se algum dia vocês verem eu pronunciando algo errado aí, me perdoem, né? Eu já vi muita gente falar Sharia, outros falam Sharia, então, dane, isso aí não é importante. O Islã, ele não vê essa diferença entre a religião e o Estado. Para ele é uma coisa só. Sem contar que é muito difícil você ter uma religião coexistindo com o Islã. O Islã é algo que, a religião cristã, ele quer reinar absoluto. Ele não consegue conversar com outra pessoa da religião. Diferente do cristianismo, que vê a outra religião com bons olhos, que não procura destruir a outra religião, o Islã é bem diferente disso, né? A gente percebe aí o número de atentados terroristas envolvendo muçulmanos. Aí entra aquela questão, será que nem todo muçulmano é terrorista, nem todo muçulmano é radical? Vamos lá e ver, a gente sabe sim que muito as coisas que acontecem é culpa do próprio Islã. O Islã ele tem um teor de radicalismo em si só. Eu tenho vontade de me aprofundar nisso, eu realmente não sei muito sobre a religião islâmica. Quem sabe no futuro aí eu faço um estudo detalhado sobre a religião islâmica e trago alguns vídeos para vocês. É algo que realmente me preocupa bastante, né? A gente está nesse contexto aí de lei da imigração aí atualmente. O Temer agora ia vetar, mas com esses problemas todos que envolveram o Temer a gente não sabe muito bem como está indo. Mas isso preocupa muita gente, né? Logo na primeira manifestação contra a lei da imigração, jogam uma bomba no meio da imigração. E quem joga uma bomba? Muçulmanos vindo da Síria. É algo realmente preocupante. Eu não sei dizer se um país ele deve ou não receber muçulmanos. Eu acho que a gente não pode qualificar todos, porque algumas pessoas lá são realmente pessoas boas, né? Mas fica difícil você receber aquele inúmero número de imigrante, né, muçulmano, e depois eles acabarem apoderando de uma região e colocar Sharia numa região, igual existe em alguns países, né? Na Inglaterra tem regiões que é totalmente dominada por Islã, né? A lei da Sharia mesmo lá. E aí o que acontece que eles não conseguem coexistir com outra religião, começam a fazer atentado, começa a gerar esse monte de atrocidades que está acontecendo aí, né? Uma coisa interessante também que o autor levanta, aí já um pouco mais no final das 10 primeiras páginas, é que não é só os islâmicos que não conseguem coexistir com outra religião, não é só os islâmicos que atacam outra religião. Os fanáticos por direitos humanos também. A gente vê diversas instituições aí que apoiam os direitos humanos, querendo acabar com o crucifixo dentro de sala de aula, querendo acabar com pessoas que expõem a sua fé. É realmente algo complicado, porque acabar com principalmente a fé cristã, né? Essas instituições,
ONU, essas instituições de direitos humanos, elas sempre atacam a fé cristã. A fé islâmica, que realmente faz muitos atentados, que realmente fere muitos direitos humanos, e isso a gente dificilmente ouve eles falar, né? É muito difícil, eu particularmente nunca vi, não vou dizer que não... Que nunca existiu, porque pode ter realmente existido, mas particularmente eu nunca vi isso, né? Agora, quando se fala da fé cristã, não. Aí é diferente. Eles sempre estão atacando, estão ali bravos porque tem um crucifixo numa sala de aula, estão bravos ali porque tem um pai querendo dar falação moral, uma pessoa que quer expor sua religião, aula de religião. Realmente é algo muito, muito engraçado, né? Você vê essa instituição. Como que pode eles fechar os olhos para o Islã, a religião que mais cresce no mundo, a segunda maior religião do mundo, que se continuar no ritmo que está, provavelmente daqui a pouco tempo vai ser maior que o cristianismo, e deixarem aí e ficarem atacando o cristianismo da maneira como que ataca. Isso é realmente algo muito injusto. E no final das 10 primeiras páginas, o autor ele vai fazer uma distinção muito interessante sobre o liberal britânico e o liberal e sobre o conservador inglês, britânico, e o conservador americano. Para o conservador americano, né, ele vê muitas coisas no fundamento teológico, no fundamento divino. Eu acho que o conservador americano está mais ligado ao brasileiro, ao conservador brasileiro, se assemelha mais ao brasileiro. A gente vê o lado divino, o lado divino por trás dos valores, né? Vê o lado teológico por trás dos valores. Já o conservador inglês nem sempre acredita na transcendência dos valores, né? A pessoa ela não precisa acreditar em Deus para entender e para compreender e para defender os valores cristãos, né? O pessoal fala, um ateu não pode ser conservador. Isso é uma grande besteira. Você não precisa acreditar no cristianismo, você não precisa acreditar em Jesus Cristo para você para você compreender e entender que os valores cristãos são extremamente bons para a sociedade. Você não precisa de ser cristão para ver isso, né? E o conservador britânico está muito mais ligado a essa visão, que nem sempre vê a transcendência em tudo, nem sempre vê a transcendência nos valores, nem sempre vê isso. Diferente do conservador americano, e também mais ligado ao conservador brasileiro, que vê a transcendência dos valores na sociedade, que vê o lado divino dos valores. Então com isso a gente encerra o vídeo dessa semana. Na próxima semana então eu volto e comento um pouco mais sobre esse capítulo muito interessante. E até o próximo vídeo.